10 horas e 40 minutos. Chegou a hora que todo mundo gosta, inclusive Bárbara, que é a hora da nossa resenha esportiva com o craque Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. Você continua dando sorte pro Galo, porque eu vou começar, vou até te interromper, falando, Bárbara, não foi dessa vez. Achei que a gente era amiga, Roberto. Bom dia, Roberto. Bom dia, Bom Bárbara. dia, Gabriel. Bom dia também ao pessoal de casa. Pois é, ontem o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2-0. E esse é o destaque aqui que a gente vai começar mostrando no telão, porque o Atlético Mineiro aliviou uma pressão do Turco, né? Que a gente até falou na quinta-feira. Que vem de uma derrota, né? Exatamente. Tinha 4 derrotas, 4 jogos sem vitória, inclusive, né? Então aliviou um pouquinho a pressão e deu um pouquinho de moral também pro Atlético Mineiro, que vai enfrentar novamente o Flamengo agora por um outro campeonato na quarta-feira. Então a gente vai ver aí o gol do Nacho, o Diego Alves fez como o Manuel manda, né? Espalmou pro lado. Mas o Nacho estava ali para poder conferir. Acho que um detalhe importante desse gol, legal, que o Nacho foi acompanhando. Então, na hora que o Diego Alves soltou, ele já estava ali só para poder conferir. Agora a gente está vendo o gol aí do Ademir fazendo o segundo gol e fechando o placar. Então, como a gente estava falando, essa vitória do Atlético foi muito importante porque interrompeu uma série de 4 jogos sem vitória do Galo. Então, o Galo estava bastante pressionado, o Turco aí estava sem um norte, né? Inclusive, tinha um boato que se o Turco não vencesse essa partida, poderia não continuar no cargo, poderia ter esse trabalho interrompido. Pouca pressão, né? Pouca pressão. Eu acho que isso transmitiu dentro do jogo, porque os jogadores, inclusive, depois na entrevista, no fim do jogo, o Hulk transmitiu que o grupo está fechado com o Turco. Eu acho que ontem eles jogaram muito pelo Turco. Porque foi bonito de ver o Atlético Mineiro jogando. Ele perdia a bola e já logo pressionava. Então perdia a bola, pressionava. E esse foi um diferencial. Acho que a vontade do Atlético Mineiro foi muito maior do que a do Flamengo. Esse foi o diferencial para mim. Não sei qual é a visão de vocês. E esse ponto acaba sendo um diferencial, inclusive, realmente assim, para o esporte de uma forma geral. Porque a gente sabe o peso que os jogadores têm, né, diante de um time. Então, se eles não estão dispostos a jogar pelo treinador e, às vezes, né, por aquela equipe técnica, a gente não consegue ver isso refletido em campo. E aí, quando eles correm atrás disso, veste a camisa em todos os sentidos da expressão, né? E vai lá e corre atrás, o resultado vem e veio. Exatamente. Acho que tem umas nuances também desse jogo, porque o Jair, por exemplo, que é um importantíssimo, né? Um jogador que entra na área do Galo, ele se machucou aos 29 minutos. Então, o Atlético Mineiro sentiu um pouquinho. Desestabiliza. Exatamente. O Atlético Mineiro tinha mais a bola, estava ali mais tendo a bola como posse, né? E o Flamengo se fechava para poder sair rápido dos contra-ataques. E quando o Jair saiu, que é importantíssimo para essa posse de bola, assim como o Alan, né, e os dois volantes que são excelentes volantes do Atlético Mineiro, o Galo sentiu um pouquinho. No segundo tempo, ele abaixou as linhas para poder sair rápido do contra-ataque. E é assim que saiu o segundo gol do Atlético Mineiro, que fechou o placar. Outro detalhe também desse jogo, acho que foi os 2 gols, né? Foram 2 gols bonitos, uma troca de passe, teve a posse de bola, você pode ver aí o lançamento do Mariano, o Hulk deixando para o Ademir. Então foram 2 gols bonitos, foram construções mesmo, não foram acaso, não foi a sorte. É lógico que nenhum gol tem o acaso. Tem aquele pingo mas tem de um sorte. O do Atlético Mineiro não, foram 2 gols bem construídos. Olha, tocou o volante, tocou pro Alan, o Arana. E que toque. Exatamente, então foram 2 gols bem legais. Não sei o que vocês acharam aí. Mas é que antes da gente continuar, Bárbara, eu sei que quarta-feira tem, então a gente continua aí na amizade. A gente continua, né, nesse confronto direto. E o que vocês acham? Dá moral pra quarta-feira? Essa vitória do Atlético Mineiro? Fica com aquele assim, vai se repetir na quarta? Eu já cheguei hoje aqui na redação, já zoando os flamenguistas mesmo, falando, quarta-feira tá no papo, mas eu conheço o Galo, conheço o Flamengo, respeito o Flamengo, porque é um time que tem que ter respeito, sim. Então, assim, tô só na brincadeira, Por isso é tão legal que a gente tá falando ali de gigantes, né, minha parceira? Então, e o Flamengo também, eu não achei que jogou mal. Eu consegui reparar o time bem estruturado, eram falhas, né? Acho que o diferencial foi a vontade do Atlético Mineiro, que estava muito grande. Exato. Então, a gente vê essas falhas, né? Inclusive, num dos gols, o Diego Alves, ele faz a defesa, mas aí no que, né, sobra a bola, o jogador oportunista, tava no lugar certo, fez tudo certo. Camisa 9 ali, mas não era o 9, era meio campo. Exato, foi lá e fez o gol. Então, assim, acho que promete. Esse jogo acho que a diferença promete. de quarta também, que é a Copa do Brasil, são 180 minutos pro meu jogo no Mineirão, acaba só no Maracanã. Então, acho que também tem esse detalhe que é diferente, né? É um jogo que o Atlético Mineiro também não pode jogar muito pra frente, porque se tomar um gol pode complicar pro jogo do Maracanã. Então, é um jogo diferente. A Copa tem que do fazer Brasil, esse cálculo de um jeito certo. Exatamente, a Copa do Brasil é diferente. Mas falando no Campeonato Brasileiro, a gente vai dar sequência aqui para falar do jogo do Botafogo e do Internacional, que foi um jogo muito polêmico aí. Teve uma expulsão logo aos 4 minutos, um pênalti que não foi pênalti e que complicou a vida do Botafogo, mas mesmo assim o Botafogo se superou
e saiu com a vitória por 3-2. A gente também separou os lances aqui para mostrar no telão. O primeiro gol do Internacional foi do Edemilson, cobrando aí o pênalti. Vocês vão falar se foi pênalti ou não foi. Eu já tenho minha opinião que não foi pênalti, eu achei que não foi nada. Só se o cara tirar o braço, não tem como. Até não mostrou ali. Complicado. Só se tirar o braço, porque não tinha como. Ainda bateu primeiro no corpo do jogador, depois no braço. Então eu acho que não foi pênalti. Que com certeza... Ainda mais no inicinho do exatamente. jogo, isso tem uma influência. Aí você vai ver que o segundo gol do Internacional foi aos 13 minutos. Então o primeiro pênalti foi aos 5, aos 3 minutos já estava 2-0 para o Internacional. Fica difícil tirar uma vantagem de 2 gols, né? Ainda mais sendo fora de casa. Mesmo assim, o Botafogo foi para frente, conseguiu aí um gol com o Vinícius Lopes. Eu acho que também foi uma falha da defesa do Inter. Os 2 gols, inclusive, foram falhas da defesa do Internacional, porque colocou o Botafogo na partida. Então estava 2-0, esse gol aí deu uma moral. Foi pro segundo tempo, com o Internacional ainda na frente. Aí teve esse gol aí que foi anulado, bem anulado, porque bateu no braço do jogador, foi bem anulado. Sim. Teve muita reclamação também, porque já teve a polêmica aí, os jogadores com certeza já sabiam no vestiário ali que não tinha sido pênalti. Então tudo ali era motivo para poder ter o estresse. Depois a gente vai ver o gol aí do Botafogo. O Botafogo chegou ao empate já aos 13 minutos. O gol marcado pelo Erisson. E foi a questão, foi um ataque contra a defesa. O Botafogo se fechando, porque tinha um a menos, fez uma linha ali de 5 e teve esse gol também aí anulado do Erisson. Mais uma vez o gol anulado. Então o Botafogo se fechou com uma linha de 5 e saiu no contra-ataque. Você vai ver mais um gol anulado. O VAR teve trabalho, né? Mas o VAR trabalhou nesse jogo. O VAR trabalhou, mas também trabalhou errado, né? Tem essa questão também. E a gente vai ver aí agora o gol do Botafogo, o gol que deu a vitória. Aos 55 minutos do segundo tempo, já tinha estourado 10 minutos aí do jogo, teve o acréscimo, né? Então aos 55 minutos o Botafogo fez o gol. E a gente vai ver também as cenas lamentáveis que aconteceu nesse jogo, né? A briga generalizada aí no final, o Internacional reclamou bastante, o Piazon falou que provocou, o Piazon inclusive saiu do jogo com o braço deslocado. Então teve as cenas lamentáveis do jogo, mas foi um jogo muito nervoso, né? E, Gabriel, assim, eu acho o cúmulo esse tipo de situação. Porque a gente fala assim, não, um jogo nervoso e tal, mas que não justifica. Porque eu acho que é de uma grande hipocrisia. Você tá lá em campo, você fala que quer paz nos estádios e quer que todas as torcidas estejam presentes, e aí o exemplo que dá em campo é uma confusão. É um bom ponto. Foi um jogo nervoso até porque o juiz também não soube controlar, né? Os jogadores sabendo... como isso é determinante. Exatamente. Né? A postura do juiz controla ou desestabiliza completamente o jogo. Exatamente. Até o Alemão deu uma entrevista no fim do jogo, o Alemão atacante do Internacional, falando exatamente isso. O Pedro Henrique, desculpa, falando exatamente isso, que o juiz não soube controlar a partida. Então, é muita faltinha que não marca, que não para o jogo. O juiz não foi autoritário, não fez o papel dele. Autoritário no sentido não no sentido ruim, mas autoridade. Mostrar que ele que manda. Mesmo, exatamente, né? Mostrar que ele que manda e não são os jogadores. Quando o jogador sente que está mandando a partida, aí acontece isso. Então a gente está vendo aí o pênalti, não foi pênalti. Bateu no peito, depois bateu no braço, não tem como. E vitória com V maiúsculo, porque o Botafogo começou o jogo com todos os obstáculos, né? Levando gol, com 1 a menos... E aí consegue fazer toda uma reviravolta e oferecer esse resultado. Além do Sampaio, que foi expulso, também o técnico do Botafogo foi expulso também. Então não teve nem a imagem ali do treinador, né? Caraca, o treinador passando a mensagem. Então foi uma vitória épica, né? Que a gente pode falar assim, histórica. Épica. Que deu muita moral. E uma derrota também épica, né? Exatamente. Porque o peso para quem consegue, né, acaba levando um resultado desse. E o Internacional, depois a gente vai mostrar aqui na classificação, estava em 3º lugar. Com essa derrota ele caiu. Então o Internacional poderia cada vez mais estar próximo ali do Palmeiras, do Corinthians, que é o vice-líder, mas aí com a vitória, com a derrota, né, que deixou escapar a vitória. O preço foi caro. O preço foi caro. Vamos continuar falando aqui também do jogo do Fortaleza contra o América Mineiro. Fortaleza, que era o Lanterna, venceu o Coelho e agora é o vice-lanterna, o Fortaleza, que a gente sempre fala aqui, que não tem time para estar na lanterna do campeonato, porque está muito bem também na Libertadores. Teve muita polêmica aí na semana, teve agressão ao jogador e respondeu em campo agora com uma vitória contra o Coelho. A gente também separou o lance aí, o gol. Foi um gol chorado, a gente fala aí, não foi... Olha a diferença do gol do Atlético para esse gol do Fortaleza. Foi um gol mais chorado aí, o gol do Pikachu, que está fazendo uma temporada excelente. É um jogador que saiu do Vasco e está indo muito bem no Fortaleza. Um jogo também que foi marcado pelos goleiros. Os goleiros do Fortaleza brilharam no jogo. E vamos falar da semana do Fortaleza também, que foi bem conturbada, Bárbara, que eu acho que é bem importante. A semana do Fortaleza começou com uma agressão dos torcedores no Robson.
Jogadores afastados, o Lucas Crispim foi afastado, também teve outro jogador afastado, pedindo para não continuar no Fortaleza, que é o Renato Kaiser. Então, esses 3 jogadores fora. E a torcida dando uma pressão danada. No sábado teve conversa do Voivoda, que é o treinador, com os torcedores, que abaixou um pouquinho a pressão, pediu para apoiar, disse que o momento é difícil, mas que precisa da ajuda dos torcedores. E ontem o Fortaleza respondeu em campo. Teve um pênalti também não marcado para o América Mineiro, que não tem aí nas imagens, mas que também poderia ter dado empate aí para a América. Então teve também esse lado para o Coelho que foi prejudicial. Mas acho que o Fortaleza respondeu em campo agora, né? E essa polêmica, Gabriel, que você acabou de comentar fora de campo, respinga em campo, né? O efeito é imediato, a gente consegue ver quando o time não está bem. Exatamente, a pressão que a gente falou do Atlético Mineiro, a pressão que estava no Flamengo, a pressão também que está no Fortaleza, a pressão que estava no Botafogo, também teve essa conversa. Eu acho que o legado do torcedor é para apoiar ou criticar dentro do estádio. Ele paga ingresso para isso, né? Invadir CT, agredir jogador, isso já não é esporte, não justifica nunca, né? Então isso é bem complicado e a gente precisa de paz no estádio, precisa dar exemplo dentro do campo, que é o que a gente quer ver, Para ter esse espetáculo que a gente tanto gosta, né? Exatamente. Inclusive, olha só que faixa bonita, não vou parar de te apoiar, é isso que o torcedor tem que fazer. A gente tá falando, né? Exatamente. E falando também, continuando sobre a Série A, ontem também teve o jogo do Fluminense, o Fluminense venceu o Avaí por 2-0, com um gol do Germancano, faz o Hélio, como sempre faz o Hélio, o atacante do Fluminense, fez o primeiro gol logo no início do jogo, fez o gol contundido ainda, vocês vão ver na comemoração ele capengando, fez o gol e depois o Matheus Martins no segundo tempo fez mais um gol que fechou o placar. A gente vai ver aí acho que o detalhe desse gol é o passe do Nonato pro Ares, que achou o Ares, ele se livrou ali dos jogadores e deu pro Cano, que ele vai comemorar contundido ali, foi capengando, ele fez o gol já, ele tinha dividido uma bola antes e já estava sentindo, então esse primeiro gol aí do Fluminense, que foi bem bacana, vendo um detalhe de novo, o Ares, que recebeu no meio campo, foi se livrando de todo mundo, tocou pro Cano, e o Cano fez o papel dele de sempre. E não pode deixar livre o Cano, porque a gente sabe, né? É isso. Na Toda frente do vez que goleiro. tem Fluminense, Gabriel chega aqui, faz o L, porque a gente já sabe que é gol na certa, né? Exatamente. O outro gol do Matheus Martins, que não está aí nas imagens, acho que o Fluminense foi muito importante para o Fluminense, porque o Fluminense estava nessa vai ou não vai, perdeu para o Atlético Goianiense, no Maracanã, numa semana importante que tem jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, então o Fluminense precisava dessa resposta dentro de campo. E engatar, né, uma sequência. Porque parece que quando você acha que o Fluminense não vai, o Fluminense vai, tem muita dúvida, né? Um outro detalhe também desse jogo foi curioso, o Samuel Xavier, o lateral direito do Fluminense, acertou 3 vezes o travessão. Ele pode pedir música? Eu acho que ele fez mais difícil. Fez mais difícil. Meia música. Ele fez mais difícil, né? Acertar o travessão 3 vezes. O gol é tão grande, ele acertou o travessão 3 vezes. Muito bom. Complicado, né? E outro detalhe também foi a volta do Fred. O Fred que está próximo de encerrar a carreira dele, o contrato dele termina no dia 21. O jogo no Maracanã para se despedir tem poucos agora, tem contra o Cruzeiro, depois tem contra o Ceará. Tem a dúvida aí se vai ter o jogo contra o Bragantino ou não, porque o jogo contra o Bragantino, que é depois do dia 21 é dia 24, se ele poderia estender o contrato ou não. Então tem essa dúvida, mas o Fred está de volta, então os torcedores do Fluminense vão ter esses momentos aí de despedido do maior ídolo da história recente do Fluminense. É a gente pode falar xodó assim. mesmo, né, do torcedor Exatamente. tricolor, não tem jeito. E o carinho do torcedor e o do Fred também com o torcedor é bem bacana, então tem que desfrutar desses últimos momentos. Eu tenho um amigo tricolor, que aí só pra encher o saco dele, quando eu tava fazendo o álbum da Copa do Mundo, e aí tinha a figurinha do Fred, né, da Copa de 2014, falei com ele, meu amigo Rodrigo, falei assim, Rodrigo, eu vou colar o Fred de cabeça pra baixo. Pra quê, Gabriel? A pessoa pirou, porque realmente Fred é um grande ídolo da torcida tricolor. Exatamente. E com essa vitória do Fluminense, o Fluminense chegou ao G6. Então vamos mostrar a classificação para ver como é que ficou essa bagunça. Essa vitória do Fluminense foi muito importante, o Fluminense chegou ao G6. Palmeiras ainda com um jogo a menos é o líder, o Corinthians é o segundo colocado com o mesmo número de pontos, mas como a gente falou, o Palmeiras tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense em terceiro lugar, o Atlético Mineiro, olha o salto que o Atlético Mineiro deu. E olha que a pressão do Turco, hein? O Atlético Mineiro em quarto, com 21 pontos, Roberto. E com pressão do Turco. A colocação do Atlético Mineiro não condiz com essa pressão toda, né? O Internacional, que era o terceiro colocado, caiu para quinto, o Fluminense que agora fecha o G6, e aí a gente está vendo também o detalhe de Fortaleza, que saiu da vice-liderança, e o Flamengo que caiu, ó. O Flamengo é o 14º. Hein? Exatamente. Então, muita pressão aí. A gente também vai confirmar agora os jogos de sábado da Série B do Campeonato Brasileiro. Rapidinho, o Novo Horizontino perdeu para o Tombense, o Tombense ganhou por 3-1, também chegou ao G6 do Campeonato da Série B. E também o Londrina, que perdeu para o Vasco venceu o Londrina por 1-0 na Série B. E o Vasco é o vice-líder. Vamos confirmar rapidinho a classificação da Série B também. Mostrar como é que está essa bagunça aí na Série B. O Grêmio também chegou ao G4 com a vitória no fim de semana.
Então a Série B também está movimentada, né? E os times grandes estão conseguindo as vitórias, né? Eu acho que o detalhe, Roberto, o destaque aqui é a gente falar da Tombense, né? Tombense que é um time de tombos, pequenininho e Tá firme e forte tá firme e também. forte, tá ali em 6º lugar. A gente vai colocar a tabela aqui para mostrar o Tombense em 6º lugar, o Cruzeiro na liderança, o Vasco na vice-liderança, o Grêmio que está no G4 também. Então, bem bacana aí ver esses destaques, né, da nossa região aqui, o Vasco, o Tombense, ver também o Cruzeiro. Então, um pouquinho da Série B. Obrigada, viu, Gabriel? Gabriel sempre passa aqui no estúdio para deixar a gente feliz, né, minha parceira? Trazendo essa resenha que a gente tanto gosta. Obrigada, viu? Até quinta-feira, né? Até quinta. E para você que está aí ligadinho no Manhã Diversa, continua aí, principalmente os vegetarianos de plantão, porque quando a gente voltar tem Bora Rangar com o chefe Arthur Veloso, que está preparando um delicioso caldo verde. A gente volta já já. Agora são 10h55. Estão abertas as inscrições para as modalidades esportivas que vão ser oferecidas a partir de julho em Belo Horizonte. O projeto da Prefeitura tem o objetivo de ampliar o acesso às atividades esportivas e de lazer para a comunidade. São 560 vagas para as aulas de basquete, boxe, capoeira, futsal, futebol e outros esportes. As inscrições precisam ser feitas presencialmente. Para mais informações como local e horário de funcionamento, é só acessar o site da Prefeitura.